Dando sequência ao tema ESG, vamos mostrar os principais pontos da apresentação do Sérgio Sampaio, vice-presidente de operações do Grupo Boticário, que destacou a importância de se adotar práticas ESG na cadeia de suprimentos durante o evento promovido pela Fiesc. E só para contextualizar, o Grupo Boticário começou ali no Paraná em 1977, é um grupo que vem crescendo enormemente. Hoje nós somos Boticário, somos Eudora, somos Vult, somos Quem Disse Berenice, somos o maior site de beleza do Brasil, que Beleza na Web. É uma empresa que cresce bastante e hoje, esse ano, a gente deve faturar algo em torno de 19 a 20 bilhões de reais. E é uma empresa paranaense com muita identificação também com Santa Catarina e o sul do Brasil. A gente brinca que hoje, se fosse uma startup, ela foi inaugurada em 1977. Ela recebeu o investimento anjo do tio, que emprestou uma grana para o Dr. Miguel, e depois ela ganhou escala, que foi a primeira empresa que franqueou em 1984, sistema de franquia, e ela virou um unicórnio nos anos 2000, quando faturou o seu primeiro bilhão de reais, é uma outra leitura. Hoje nós somos 12 mil funcionários diretos, 33 mil indiretos com os franqueados, 2 fábricas, 6 centros de distribuição e vários escritórios. E aqui em Santa Catarina, nós temos em torno de 400 parceiros, tanto com produção direta quanto produção indireta, ou seja, estamos muito ligados aqui também ao Estado. Essa é a nossa estrutura, os nossos sites e onde nós estamos. Só para finalizar o contexto, nós somos 4 mil lojas, 1 milhão de revendedores. Nós também, o Grupo Boticário, as pessoas veem muito a nossa principal concorrente também com as representantes, e nós também temos mais de 1,5 milhão, na verdade, de representantes no Brasil. Estamos no varejo online, no canal não proprietário, e também temos lojas próprias. E em mais de 15 países no mundo estamos presentes e crescendo. O que a gente chama é que nós somos multicanal, né? Estamos nas franquias, na venda direta, no e-commerce, em todos os lugares. E quando a gente fala de ESG, a gente tem que falar um pouco da mudança do consumidor, e todos nós sabemos que essa mudança e que aceleração ocorreu principalmente com o advento da pandemia. Sim, tem estudos que dizem que acelerou a exigência e as metas de ESG em 8 a 10 anos o que nós imaginávamos. E por que isso aconteceu, essa mudança, né? O consumidor, nós com a pandemia, enfrentamos 2 situações na nossa vida que muda o jogo. Enfrentar a mortalidade e cercear a liberdade. Cada um de nós, se já teve algum momento na vida que você teve uma questão de mortalidade com você ou com a família, uma cirurgia ou algo importante, você muda depois daquilo. Se você já teve o cerceamento da sua liberdade, você também muda. E a pandemia nos trouxe essas 2 situações de forma conjunta. E o que isso faz? Isso traz novos comportamentos, novos hábitos, novos valores e uma mudança no ser humano. E essa é a grande aceleração que a gente vê. Na nossa visão geral, somado àquilo, nós estamos nessa era da hiperinformação, com a presença das pessoas totalmente conectadas no mundo. Para a gente ver os principais dados, 3 coisas mudaram no mundo para que a gente esteja no mundo, que é a fusão do físico com o virtual. Outra coisa também que acelerou, em média, 8 anos com a pandemia, e nós vimos que o mundo virtual entrou no mundo físico, cunhando uma nova expressão, phygital. O que mudou para permitir? A conectividade e acessibilidade. 8,5 bilhões de pessoas têm aparelhos celulares, 71% da população mundial conectada. No Brasil, são 210 milhões de pessoas conectadas. Quando você vai, também você precisa de um processamento e armazenamento. Com a nuvem, hoje, você já não tem mais problema de armazenagem. Quando você olha o seu smartphone, hoje, o seu iPhone 12, como comparativo, ele é 100 mil vezes, e não está errado, ele é 100 mil vezes mais potente do que o computador que deixou o homem na Lua, a Apollo 12. Então, ele está na sua mão, esse poder de processamento. E a tecnologia da informação, com os apps, ciência de dados. Tudo isso somado muda o consumidor. Essa conectividade, que você tem mais de 100 dias por ano conectados, mais de 6 horas por dia, e você tem, só para ter uma equivalência hoje, você consome no Facebook, no Instagram, em tudo que você acessa, em média, o equivalente a ler uma Bíblia por semana.
É um impacto muito grande. Isso muda tudo, né? A gente lembra da cadeia de Maslow, que tinha as necessidades fisiológicas, o amor e relacionamento, estima e realização pessoal. Se a gente levar para o mundo digital, ela se manifesta de que forma? Hoje, a gente entrou com 2 outros. Antes da fisiológica, a gente precisa de bateria. Depois, o Wi-Fi. Aí depois a gente vai ver se vai comer e a gente vai no iFood, no Rap, e quando a gente vai na segurança, LGPD, amor e relacionamento, Tinder, Happn e autoestima, a gente fica se exibindo ali naquelas questões. Então o ser humano tem se transformado muito nessa questão. E essa transformação muda tudo. Muda tudo no varejo, quando a gente vai olhar o varejo, aqui, com a digitalização do varejo, você tem que ter alta disponibilidade, entrega rápida, sustentabilidade, oferta certa, personalização e grande flexibilidade na entrega dos seus produtos. Você tem a fusão do mundo físico e o mundo digital. Você não tem mais o que a gente chama ponto de venda, o PDV. Você agora tem um ponto de experiência. Para você sair da sua casa hoje, que você aprendeu a consumir pelo seu celular ou pelo seu computador, se você for só comprar, você faz isso da sua casa. Se você vai em uma loja para quê? Para que você tenha uma experiência, um conhecimento diferente. Então a palavra PDV ficou antiga, agora a gente chama PDE, que é o ponto de experiência, que é a fusão desses mundos físico e virtual no mesmo local. E aquela expressão que a gente chama, né? Antes o mundo era VUCA, volátil, incerto e complexo, e a gente viu que na pandemia apresentaram um outro axioma, que é o BANI, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Esse mundo não acabou, houve a fusão desses 2 mundos. E isso traz um comportamento, primeiro, a explosão no varejo com todas essas tendências de social commerce, live stream, mobile, dark store, loja física, metaverso, isso tudo faz a nossa presença. E, além disso, esse é o ponto importante que conecta com todo o ESG. Esse novo consumidor, nós, cada vez mais queremos praticidade, agilidade, propósito, personalização, imagem, sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, equilíbrio de vida profissional, transparência e ética. Se a gente faz um filtro aqui, eu tirei só os aspectos logísticos e você vê que tudo que o consumidor hoje, nós, após essa transformação e essa aceleração tivemos, fala sobre ESG. ESG não é mais uma opção. ESG é uma condição de sobrevivência das empresas. Aquelas que não seguirem por propósito deverão seguir pela sua existência e que seja uma empresa perene. Mas quando a gente fala do ESG com environmental, social e ética, obviamente que a gente fala que ESG, que foi muito falado aqui, ele não pode ser apenas uma moda. Ele tem que ser um propósito, uma intenção genuína, e fica muito mais fácil. Se você tentar impor o ESG na sua empresa e não explicar, não vai acontecer. Se as pessoas não entenderem o porquê da importância delas, o porquê elas estão fazendo aquilo e qual a diferença que aquela ação faz ao mundo e para elas, isso não funciona. E é por isso que a gente fala que a palavra propósito vem do latim, né, proponere, que é colocar à frente. Uma descrição de objetivo superior. É sensorial, sentimental, ético e emocional. E gera, sim, uma conexão e um engajamento, tanto dos nossos funcionários, quanto também dos nossos consumidores. Mas o mais importante é aqui para todos nós, o quanto antes nós descobrirmos esse propósito e o propósito do ESG, mais tempo teremos para implementá-lo e fazer a diferença. E aí, as empresas devem ter um propósito muito mais inspirador, e foi falado aqui, do que apenas a questão do lucro. Nós sabemos que o lucro é importante, mas sem dúvida nenhuma, e nós vivemos isso lá, quanto mais nós acreditamos no ESG, quanto mais nós acreditamos nas pessoas e fazer o bem, mais resultados nós temos dentro do grupo. Realmente é o que foi colocado. Quando você abraça essa causa, o lucro vem como uma consequência positiva de todo esse trabalho. E quando a gente fala de transformar o mundo ao nosso redor, no Grupo Boticário, vocês veem que na parte principalmente do respeito às diferenças, a gente tem, seja na campanha dos namorados, seja na questão da campanha de se cuides,
seja na questão dos dias dos pais, nós realmente tentamos influenciar, que é uma responsabilidade nossa, enquanto empresa, reverberar aquilo que nós acreditamos. Nesse caso, da diversidade dos grandes temas. Quero trazer um tema que a gente está trabalhando agora. Coloca aqui para mim, por favor. Meritíssima, esse caso é bem óbvio. Essa mulher não conseguiu amamentar a própria filha. Liberou chupeta, telas. E já chegou a se questionar se foi uma boa ideia ter sido mãe. Uma mãe assim merece todo o amor e carinho? Claro que sim. Maternidade não é julgamento, é amor. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Essa campanha do Dia das Mães, ela fala de ser mãe sem culpa, ser pai sem culpa, porque a gente fica, principalmente as mulheres que são executivas, que têm milhares de papéis, por muitas vezes se culpam muito por não ser uma grande mãe. E aí ela pergunta, e num tribunal é julgada, e perguntando o que é uma mãe dessa e o que ela merece. E a filha responde, muito amor, porque ela entende que são os desafios da vida e, apesar da gente não ser perfeito, merece ser todo mundo reconhecido pelas suas atitudes. A gente falou sobre também muito aqui nos dias de hoje, sobre extração de valor, que todas as empresas a gente tem convicção de que é uma visão apenas do lucro da empresa e demonstrações financeiras é uma propriedade, uma prosperidade efêmera, e quando você tem geração de valor, que é uma visão de propósito baseado no ESG, que traz uma palavra que a gente gosta muito, que é a prosperidade sustentável, aonde você tem esse olhar muito maior, não só do lucro, mas também baseado em toda a sua influência. Você não precisa comprar crescimento, investir em milhões em propaganda, e você, se você tiver esse ciclo virtuoso, que é ter o ESG, olhar o seu consumidor, ele traz maior liberdade e confiança, ele estabelece com você uma relação de longo prazo, consequentemente você tem sucesso em vendas e esse ciclo roda de uma forma muito positiva. Então, para aqueles que só se querem basear no ESG também em resultados financeiros ou resultados da sua empresa, acredite que esse ciclo virtuoso ele acontece e ele é muito positivo. E para trazer um pouquinho do ESG na prática, só trazendo aqui que foram feitos muitos exemplos, né? Nós também estamos vinculados a todas essas questões de mapear e solucionar 150% de todo o resíduo gerado no Grupo Boticário. Significa nós anularmos todas as questões e ainda contribuímos com mais 50%. A gente fala em reduzir a desigualdade social em mais de 1 milhão de brasileiros, transformando a realidade na gestão de resíduos. Nós hoje já temos 27 cooperativas, treinamos, capacitamos, pagamos salários para essas pessoas e estamos transformando essas pessoas. Neutralizar o impacto ambiental na conservação da biodiversidade, impulsionar beleza transparente na alavanca da diversidade e inclusão e, para nós, significa ter 100% de energia renovável nos nossos sites, não testar em animais há mais de 20 anos, 98% de reciclabilidade dos nossos resíduos, as nossas fábricas certificadas LEED, as empreendedoras da beleza, nós, com os nossos funcionários, isso é muito importante, por muitas vezes eu já vi empresas que falam muito de fazer o bem para fora, e quando você olha os seus funcionários para dentro, você não tem os melhores benefícios, as melhores condições. Primeiro você tem que ter dentro de casa, para depois você poder repartir isso. E aí, nós temos todos esses exemplos. Nas nossas metas corporativas, hoje, 2 metas nossas estão atreladas ao ESG. Nós temos um comitê de compliance, nós temos reuniões mensais de resultados e KPIs para fazer as coisas acontecerem, né? E o ESG, eu acho que esse é um bom tema para nós e a gente acredita disso dentro do Grupo Boticário. Ele é uma bússola moral para orientar as decisões da organização. E, para finalizar, essa frase aqui que a gente gosta muito. Se vamos deixar, né, e nós aqui que somos executivos ou donos, e tem o poder de transformar e realmente a caneta de fazer acontecer, essa responsabilidade. Se vamos deixar uma marca no planeta, e nós podemos fazer isso, é que ela seja positiva.